meus queridos do 7º ano, tudo jóia com vocês? O tema da nossa aula de hoje é figuras de linguagem. Vamos lá? Bom, ao meu lado aqui nós temos o texto chamado, como título ele tem Morte e Vida Severina, Auto de Natal Pernambucano. Morte e Vida Severina é um poema escrito em 1955 por João Cabral de Melo Neto, poeta modernista conhecido como arquiteto das palavras. Cabral afirmava que para escrever um poema é necessário 1% de inspiração e 99% de transpiração, ou seja, é preciso trabalho com as palavras. Além desse trabalho intensivo, Cabral destaca-se na poética por sua temática e por seu modo de olhar o mundo, a natureza e o ser humano. Conheça a primeira parte desse poema, diversas vezes transportado para os palcos do teatro e para as telas de cinema e de televisão. Essa obra retrata a saga de um retirante nordestino que busca mudar de vida. Para isso, ele viaja do sertão ao litoral de Recife. Em seu caminho, encontra a morte diversas vezes, bem como a vida, com um nascimento. Ao chegar a seu destino, Severino percebe que não há como fugir da vida severina, ou seja, das dificuldades enfrentadas por pessoas que precisam diariamente sobreviver. Agora, você pode dar pausa nesse vídeo, leia o texto com calma e prestando atenção, ok? Podem pausar. Joia! Bom, no poema Morte e Vida Severina, constam várias repetições de versos, mas isso ainda diz pouco. A repetição dessa frase enfatiza que é preciso muito para poder explicar, individualizar um severino. Segunda repetição, somos muitos severinos, iguais em tudo na vida e na sina. A repetição desses versos enfatiza o fato de que todos os severinos compartilham das mesmas características e desgraças. Ou seja, aí eu coloquei duas repetições e aí no final a gente conclui o porquê e o motivo dessas repetições de enfatizar a dificuldade, né, que um severino tem de personalizar a sua história, porque ela vai se repetindo com todos os outros demais homens que nascem naquelas terras secas, ok? Estamos na página 39. Exercício 2. Que efeito de sentido a repetição da palavra severina provoca no poema? Bom, o meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria. E aí o texto segue. Bom, vamos ver? Severino, severinos, severino, severinos. Só nesse pedacinho aí de texto, nós temos 4 repetições da mesma palavra severino. Por que isso aí provoca no poema? Pessoal, nessa aula aqui, teremos várias perguntas sem a devida resposta. Por quê? Porque essas perguntas estão lá na sua aula de atividade, para você respondê-la na atividade e conferir na aula de respostas, ok? Então, vamos lá. O nome da figura de linguagem que fala sobre repetição de uma palavra ou grupo de palavras é chamada de anáfora. Então, a anáfora é a repetição de uma palavra ou de um grupo de palavras no início de frases ou de versos consecutivos. Ela é muito utilizada nos quadrinhos populares, na música e na literatura, especialmente nos nossos poemas, ok? Bom, vamos lá. Ainda na página 39. Sobre a sina dos severinos, responda as questões a seguir. O que significa a expressão abrandar estas pedras?
O que você acha que significa essa expressão aí? Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar algum roçado da cinza. O que você acha que é essa abrandar estas pedras? Bom, fica aí para você pensar. Mas a figura de linguagem que nós temos aí é a analogia. A analogia é uma figura de linguagem que compara um elemento a outro em uma relação de semelhança entre ações ou objetos distintos. Nesse caso do texto aí, ele está falando de quê? A pedra ali, abrandar estas pedras, faz uma analogia à terra seca e dura, ok? B. O que podemos entender sobre a necessidade de despertar terra? Justifique sua resposta. Quantas vezes a gente ouve, ei, acorda, desperta aí, galera, vamos levantar, vamos despertar, não é? Por que isso? Porque é para você acordar, levantar dessa lerdeza, dessa pasmaceira. Somos muito severinos, iguais em tudo e nas sinas. Há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza, né? Que tipo de figura de linguagem nós temos? Qual a figura de linguagem nós temos aí? A prosopopeia ou personificação. Consiste, então, personificar é tornar algo mais parecido com persona, com pessoa. Então, consiste em atribuir características ou ações humanas a elementos não humanos, como objetos, plantas e animais. Nesse caso aí, vemos a Terra sendo despertada pelo Severino. Mas despertada como? Se a Terra não dorme, nada. Como assim, professora? Tornando a Terra o quê? O Severino lá precisa que a Terra seja como? Para ele poder plantar. Pensem sobre isso, ok? Exercício 4, página 40. No que se refere à estrutura, Morte e Vida Severina apresenta versos septassílabos, 7 sílabas poéticas, também chamados de redondilhas maiores. Para você, por que esta foi a forma escolhida para compor esse poema? Para você, significa que a resposta é pessoal, ok? Mas vou dar a minha resposta já de agora, esse não está na atividade, e aí você já compara com a sua. Como o poema foi criado para ser citado, a forma de redondilhas maiores ajuda na memorização dos versos, além de, é claro, garantir o ritmo e a melodia do texto, orientando então a sua declamação, ok? Você pode estar se perguntando, professora Cláudia, para que são usadas as figuras de linguagem? Elas são usadas para tornar os textos mais expressivos. Entre elas estão as figuras de sintaxe ou construção, recursos que alteram a organização da estrutura dos termos e atribuem mais expressividade ao significado de uma frase. Bom, agora, pessoal, você vai ler a segunda parte do poema Morte e Vida Severina e conhecer a famosa pergunta a respeito da morte dos severinos: morte morrida ou morte matada? Vamos lá? Como sempre, pode pausar o vídeo para dar uma lida. Joia! Vamos ao exercício 5. Nesse trecho do poema, a forma muda, os versos curtos são deixados de lado. O poeta investe em que forma de contar essa história. Por isso que ele é dividido na hora de passar. Primeiro ele é um septassílabo e agora ele já muda a forma de
contar essa história. O poeta, então, escolhe o discurso direto para representar o quê? A conversa entre o eu lírico e o irmão das almas. Irmão das almas, já vamos ver isso aí. 6. Releia um verso do poema e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E o que havia de ele feito, irmãos das almas, e o que havia ele feito contra a tal pássara? Bom, esse verso apresenta anáfora com a repetição de e, o que havia ele feito. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, temos ali, ó. Ele tem a anáfora na repetição, né? Segundo, nesse verso, a repetição de eu que havia ele feito não representa uma figura de linguagem, já é contrária à oração de cima, né? Então é falso. A palavra pássara representa uma ave? Não, falso. A palavra pássara representa a espingarda? Verdadeiro. E a palavra pássara representa a bala? Não, somente a espingarda. Estamos aí na página 42, ok? 7. Nessa parte do poema, a expressão irmão das almas se repete 31 vezes. Pessoal, aqui na aula, eu não coloquei as 31 repetições, ok? Aparecendo entre vírgulas. Por que isso acontece? Vamos ver? Olha lá, ele aparece, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 linhas do poema e eu tenho 8 repetições. Claro que eu não botei todas, como eu falei, porque 31 vezes numa tela seria além da necessidade de vocês entenderem. Por que vocês acham que isso aparece? Por que que ele repete? E outra coisa, qual é mesmo o assunto aí que nós já estudamos, que vai aparecer entre vírgulas? Vocês lembram disso? Bom, a repetição, ela vai acontecer tanto para uma coisa quanto para outra. Tá lá no nosso exercício. 9. Leia estes versos. E foi morrida essa morte, irmãos das almas? Essa foi morte morrida ou foi matada? Até que não foi morrida, irmão das almas. Essa foi morte matada numa emboscada, né? Reparem aí, agora eu quero que vocês leiam com muita calma e eu gostaria que vocês prestassem atenção no que repete, ok? Pode ler em voz alta. E o que está repetindo? É um som. Está repetindo o quê? Vamos me acompanhar? Vamos lá, ó. Morrida, morte, mão, alma, morte, morrida, matada. Morrida, irmão, alma, morte, matada, numa emboscada. Então, qual o som aí que repete? Não vou responder. Aliteração é o nome dessa figura de linguagem. Consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais. Então, sons de consoante. Exemplo, então, e aí tem outro exemplo que não tem a ver com o exercício. Esses somos severinos têm a repetição do som do S. Reparem que é som consonantal, ok? Então, vamos lá. Exercício 10. O que significa para o eu lírico o termo avebala? Temos aí, ó. E o que guardava a emboscada, irmãos das almas? E com o que foi que o mataram, com faca ou bala? Este foi morto de bala, irmão das almas, mas garantido é de bala, mas longe vara. E quem foi que o emboscou, irmãos das almas? Quem contra ele soltou essa ave bala? Ave bala, então, aí, né, significa o quê, pessoal? Significa, representa o voo da bala que atingiu o Severino Lavrador. Essa figura de linguagem chama-se metáfora. A metáfora, então, consiste em empregar uma palavra com sentido diferente do habitual, com base em uma relação de similaridade
entre o sentido literal e o sentido figurado. Na metáfora, o conectivo comparativo fica subentendido. Por exemplo, a expressão voo do pássaro pode representar a ideia de liberdade, né? E aí, seguimos então. Lá em cima, ó, na última linha lá, tem o ave-bala. Vamos seguir? A elipse é a omissão de um termo ou de uma oração inteira, ficando a cargo do interlocutor identificar o que está subentendido. Por exemplo, ela entrou na sala, não disse nada, um olhar intenso, o rosto expressivo. Ela entrou na sala, ela não disse nada, com um olhar intenso, com o rosto expressivo. Então, aí a gente tirou o ela, o com e o outro com. Então, essa figura de linguagem chama-se elipse. Bom, depois temos assim, ó, o pleonasmo é a repetição que caracteriza uma redundância, intensificando o seu significado. Por exemplo, as cartas, onde elas estão? Eu poderia só dizer, onde estão as cartas? A mim me parece correto. Mim e me. Quando apresenta repetição desnecessária, sem caráter estilístico, o pleonasmo é considerado um vício de linguagem. Vamos ver os exemplos? Vou escolher apenas alguns, ok? Subir para cima. Se é subir, é para cima de alguma coisa. Subir, sair para fora, né? Descer para baixo, repetir de novo, recomeçar de novo. Isso aí tudo é o quê, pessoal? Tudo é pleonasmo, ok? Então, vamos rever aqui? Vimos hoje, então, como figuras de linguagem. O que são usadas para tornar os textos mais expressivos, né? Temos a primeira que vimos, a anáfora, que vem com repetição de uma palavra ou grupo de palavras. Depois nós temos a analogia, que ela faz uma analogia, uma comparação. Temos a prosopopeia ou personificação, que atribui características, né? Depois nós temos a aliteração. A aliteração repete o som consonantal. E por fim, temos a metáfora, que emprega uma palavra com significado diferente do habitual e onde o conectivo comparativo fica subentendido. A elipse, que é a omissão de um termo ou de uma oração inteira, e vimos também o pleonasmo, que é a repetição que caracteriza redundância. Bom, ficamos por aqui hoje. Um beijo imenso e não deixem de fazer o desafio da semana, que são os exercícios que estão na descrição desse vídeo. Tchau, tchau!